Eu tinha 35 anos, havia me casado novamente e tinha a esperança de finalmente ter a minha família. Eu fiz o exame, levei para o médico e, na verdade, naquela consulta eu queria discutir com ele estratégias para engravidar. Porém, ele abriu o exame e, sem nenhum tipo de cerimônia, disse: com esse útero você nunca vai conseguir ter filho. E aí a gente primeiro tá seguindo, né, um caminho médico, né, mas a adoção, ela tá ali com a gente, talvez igual como foi no caso do seu marido, e a gente não abre muito, né? Eu, pelo menos, né, as pessoas que, sei lá, vão ver, vão descobrir tudo isso agora, porque eu não abro, porque a gente não quer ter que lidar com esse tipo de fala, né? Esse tipo de constrangimento. Eu ainda nem passei por isso, e eu já não quero ter que me explicar o porquê que eu não consigo engravidar, ou que eu não vou engravidar. Eu saí do consultório, desci as escadas e na frente daquele consultório, daquela clínica médica, tinha uma praça. E eu sentei ali, naquele banco, e comecei a fazer uma retrospectiva, porque foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra que eu nunca poderia ter. Até então, ninguém havia me falado isso. Eu sentia dores, mas eu nunca tinha conseguido engravidar. Porém, eu saí do consultório, desci as escadas e na frente daquele consultório, daquela clínica médica, tinha uma... ouvindo as histórias, inúmeras histórias de mulheres que acontecem todos os tipos de coisas e essas mulheres conseguem ter os seus filhos. Então, eu realmente, né, tinha essa esperança, uma mulher bem nova ainda, e eu continuava com o sonho que eu sempre tive. E nesse dia eu sentei na praça e comecei a chorar copiosamente. Alguém passou, uma mulher passou e me perguntou por que eu estava chorando. E eu contei para ela. E ela me ofereceu um consolo, um acolhimento, disse que a última palavra vem de Deus. E realmente é nisso que eu acredito, que a última palavra vem de Deus. No vídeo, a depoente do programa, a depoente fala isso, né? Que eles guardam tudo isso, não costumam falar, porque falar é tudo muito difícil. Quando você fala, você lida com todo aquele problema, com todas as suas impossibilidades, e você ainda tem que responder perguntas difíceis, perguntas na quais muitas vezes você não sabe. Então, normalmente, é um caminho que você percorre só, você e o seu companheiro, seu parceiro, seu esposo. Foi um caminho que, na verdade, como eu vi me casado de novo, aí eu conversei com ele sobre tudo isso. Então, a partir daí, desse momento que esse médico me disse isso, se você fala com uma pessoa de bastante fé, essa pessoa vai falar isso, que foi o que essa moça me falou na praça. E é o que nós acreditamos, eu como uma mulher cristã que conhece a palavra de Deus, eu sei que é isso mesmo, né? A última palavra vem do Senhor. E eu não esperava que a última palavra do Senhor diria não para o biológico, né? Não para filhos, mas não para o biológico. Eu percorri um tempo, um momento de realmente esperar arrumar uma solução, um caminho que a medicina conhece, que é porque como era mioma, né? Eu inclusive conheço não uma, outras mulheres que além engravidaram com mioma e muitas histórias, quem ouve as histórias das mães, das mulheres mais velhas, sabem que elas falam isso mesmo e tem muitas coisas para contar. E então a gente vai procurando esse caminho médico e entre você ter a esperança de que alguma coisa vai acontecer até chegar o momento que você fala, eu realmente não vou conseguir, tá? É um caminho extremamente doloroso, algo muitas vezes que a gente custa acreditar, né? A gente custa acreditar em toda aquela situação, mas eu percorri esse caminho tendo uma mãe que teve 6, que engravidou um atrás do outro. Então você vai, né, nutrindo as esperanças com fé, acreditando. E entre você ter a esperança de que alguma coisa vai acontecer
até chegar o momento que você fala, eu realmente... Mas quem passa pela situação de tentante sabe a dificuldade que é esse monte de situação. Primeiro que você começa acreditando no milagre. Então, se você vai acreditar no milagre, você começa a percorrer um caminho assim, aguardando. E como a depoente do programa fala, né? A gente não quer ter que lidar com tudo isso, porque a gente já lida com isso aqui dentro do peito, aqui dentro da nossa mente. Isso tudo é tão forte. A gente vê mulher grávida em todos os lugares. A gente ouve histórias assim. Ai, ela ficou grávida, ela tá... Nossa, ela chorou de tristeza, ela chorou, ela ficou desesperada. Ela e o esposo estão desesperados porque ela ficou grávida, ela não queria mais. E a gente vai ouvindo tantas histórias sozinha, guardando dentro do peito, ouvindo as pessoas comentarem. E a gente começa a perguntar, mas por que eu não? Qual é o meu problema? Por quê? Mas quem passa pela situação de tentante sabe a dificuldade que é esse monte de situação. Primeiro que você começa acreditando no milagre. Então, se você vai acreditar no milagre, você começa a percorrer e os anos vão passando, o tempo vai se passando. Quando, né, eu cheguei mais ou menos aos 40 anos, todas as minhas amigas tinham filhos. Eu conhecia de longe algumas mulheres que não têm filhos, mas a sensação que eu tenho ouvindo a Mariana Rios e outras pessoas hoje, eu vejo que a gente acaba percorrendo esse caminho meio só mesmo, de tanta dor, e a gente não quer lidar com isso. E o homem também, no seu caminho, ali o homem é mais fechado, não se expressa tanto, e isso vai doendo. Isso vai abrindo um buraco no peito que não tem precedência. Então, é realmente um momento, um caminho de bastante dor, de bastante dificuldade. Próxima fase. Então, a próxima fase é assim, chegou um determinado momento que eu falei, eu vou dar minha última cartada, eu vou nadar até onde dá e eu vou continuar tentando. Aí eu marquei uma consulta com um médico muito humano, muito amoroso, que eu conhecia há muitos anos, inclusive ele é bem idoso. E eu fui novamente nele, falei, e ele foi, olhou meus exames novamente, me analisou. E aí eu sentei na mesa dele, eu sentei naquela mesa onde ele olha a gente. E aí eu falei pra ele, aí eu comecei a implorar pra ele, doutor Ronaldo, por favor, doutor Ronaldo, por favor, me opera, doutor Ronaldo, me ajuda. O senhor tem como me ajudar, o senhor tem experiência, o senhor sabe como me ajudar, doutor Ronaldo. Aí ele falou, e comecei a chorar. Comecei a chorar. E o doutor Ronaldo, ele, assim, muito amoroso, me acolheu, sabe? Ele chegou perto de mim e ficou me ouvindo. Ele falou, minha filha, eu imagino como você está, como está doendo, como você está sofrendo, como é o seu sofrimento. Ele falou, mas realmente não tem como eu fazer nada por você. Não existe a possibilidade de eu operar esse útero. Porque, né, o mioma ele envolve dentro, fora, né? E aí nós sentamos, eu chorei, daí ele falou pra mim, olha, vai pra casa e quando você se sentir pronta, nós vamos fazer a cirurgia. Aí, gente, quando eu virei as costas, eu cheguei a fechar a clínica. Aí ele voltou, abriu a porta, correu atrás de mim, olhou pra mim e falou, se você ficar grávida, eu faço questão de cuidar de você. Olha que belezinha. Então, ele, assim, né, me derreteu o coração. E assim eu fui pra casa. Depois disso, passou-se um tempo, né, que eu acredito que em torno mais ou menos de 1 ano, e que não tinha mais condições, gente, né, eu tinha que realmente chegar no tempo do dia de realmente desistir. Então, o que eu tô falando nesse vídeo é sobre a dor, né, a dor de ser tentante, e algumas histórias desse período de tentante. Eu já fiz um vídeo falando do dia da cirurgia, você pode procurar aí para não ficar um vídeo tão comprido, tão longo. E então, realmente, a dor, ela precisa ser partilhada. As pessoas nós precisamos nos unir, nos encontrar com pessoas que passam a mesma dor que a gente, porque realmente isso é muito difícil, é muito doloroso. Eu sou evangélica, eu não ia ao culto no Dia das Mães. O Dia das Mães era o pior dia para mim. Eu tentava, eu lutava, eu fiz terapia, mas era como se eu tivesse uma ferida aberta. Então, assim, era algo que sempre doeu muito em mim. Então, dói muito.
Se você conhece alguma tentante, respeite, acolha, compreenda. A pessoa está sofrendo muito. Mas tem esperança. O amor sempre encontra um caminho. E quero dizer e falar que é nossa conversa aqui nesse canal. A adoção é um caminho, né? E não é o único caminho, mas a adoção é um caminho. E eu posso dizer para você, tentante, eu posso dizer para você que vai secar as suas lágrimas. Eu posso dizer para você que você sim será mãe por completo. E quando você se tornar, você vai olhar e vai falar: eu sou outra pessoa. Eu realmente agora sou mãe. Tá bom? Até a próxima. Deus abençoe você. Bye, bye.